Imagine descobrir que a verdadeira imortalidade está ao alcance de todos, mas não da forma que pensamos. Alguns poucos conhecem um segredo antigo que ultrapassa as barreiras do corpo físico, revelando um poder ilimitado do espírito. E se eu te dissesse que você pode acessar essa força em sua própria vida? Saint-Germain, o misterioso conde, viveu entre reis e nobres, mas abriu portas para quem ousava buscar a verdade oculta do universo. Neste vídeo, vamos explorar como ele dominava habilidades extraordinárias e trazia uma sabedoria que transcende o tempo. Hoje, você poderá entender como esse conhecimento pode impactar sua própria jornada, trazendo autoconhecimento e, quem sabe, um vislumbre da eternidade. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para mergulhar nesse segredo ancestral. Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar sua realidade para sempre. Primeiro, imagine o espanto daqueles que, em 1789, viram o Conde de Saint-Germain, vivo e bem, andando pelas ruas como se o tempo não tivesse tocado nele. 5 anos após sua suposta morte, lá estava ele, radiante e sem os sinais do envelhecimento que todos esperavam ver. Como um ser que desafiava as leis do tempo, sua presença parecia dissolver o conceito comum de vida e morte. Afinal, quem poderia manter-se tão jovem e vibrante em um corpo de carne e osso, quando até o mais poderoso dos reis cedia ao passar dos anos? Essa visão do conde traz à tona a questão do que chamamos de realidade. Se Saint-Germain podia estar ali, desafiando o esperado e abrindo um portal de possibilidades, quem somos nós para limitar o que o campo espiritual é capaz de fazer? Pense nisso. O que impede um ser de permanecer no auge, em um constante estado de luz e harmonia? Pode ser que existam segredos que o próprio universo reserva para aqueles que estão prontos para ver além do que os olhos físicos capturam. E se, bem lá no fundo, a realidade que conhecemos for apenas uma parte do grande todo? Alguns dizem que ele dominava uma energia que transcende a nossa compreensão, que sua aparência jovem era uma expressão física de uma verdade mais profunda, aquela que reside no coração dos seres elevados. A questão não é só sobre o que ele aparentava, mas o que ele simbolizava. Um poder em sintonia com algo que sempre esteve lá, uma presença antiga que irradiava uma vibração quase palpável. Esse tipo de influência, alinhada e radiante, nos faz questionar o quanto estamos preparados para reconhecer um mistério, ou melhor, para senti-lo em nosso próprio interior. O conde era, sem dúvida, uma anomalia. Mas quem disse que as anomalias não carregam consigo a chave para se libertar dos limites impostos pela vida comum? Imagine uma vida onde o tempo e o espaço não determinam nosso destino, onde o corpo, a mente e o espírito coexistem em uma dança de energias sincronizadas. Quem pode dizer que ele não alcançou esse estado? Talvez até seja possível aplicar isso em nossa vida, não vivendo para desafiar a idade, mas para manter uma constância de energia, onde nossa aura se fortaleça e vibre sempre em alto nível. E assim, ele se tornou uma lenda viva, como alguém que ultrapassou a barreira entre o real e o imaginário. Quando ele aparecia, as pessoas ficavam em silêncio, sentindo no ar uma energia que não sabiam explicar, mas que carregava algo de familiar e, ao mesmo tempo, indescritível. Você já parou para pensar em quantas vezes sente a presença de algo, mas não consegue explicar? Talvez esse mesmo fenômeno aconteça quando nos conectamos com nossa essência e nos permitimos enxergar além do trivial. Pessoas de sua época sentiam que ele não era apenas humano, era algo além, algo que se alinhava com a ideia de um ser que viajou além do mundo físico e entendia o universo de uma forma que poucos conseguem. Se alguém, nos dias de hoje,
quisesse alcançar esse estado, talvez fosse necessário parar, respirar e sintonizar-se com o que chamamos de Meditation Taos, campo espiritual. Quem sabe uma meditação profunda, deixando que o corpo se acalme e que a mente permita o fluxo de energias elevadas. Quem sabe, apenas assim, poderíamos sentir, ainda que por um instante, uma parte do que ele vivia. Saint-Germain provocava admiração e inquietude naqueles ao seu redor. A presença de alguém que parecia eternamente jovem tocava algo primordial no ser humano, o desejo de controlar a própria vida e escapar dos limites que nos foram impostos. Todos têm, em algum momento, esse anseio, o de transcender a carne e osso e atingir uma presença espiritual pura. Talvez, ao tentarmos isso, possamos deixar de ser tão reféns do tempo. Afinal, o que é o tempo? Senão, uma convenção que nos impede de sentir a eternidade que está ali. A espera. Para concluir, o enigma de Saint-Germain nos leva a refletir sobre o nosso próprio poder latente, escondido debaixo de camadas de crenças e limitações impostas. Será que é possível tocar essa verdade, que ele parecia dominar com tanta graça? Talvez, no fundo, cada um de nós carregue um pedaço desse mistério, uma essência que pulsa por baixo de todas as imposições do mundo físico. E é nesse encontro com o que é real e eterno que o verdadeiro despertar espiritual começa. Saint-Germain não era apenas uma figura misteriosa. Ele era um exemplo de alguém que escolheu um caminho de vida singular, voltado para o autoconhecimento e o domínio espiritual. Ele praticava o celibato e a meditação profunda, dedicando seu tempo a compreender o universo e as leis que regem o campo espiritual. Para ele, o celibato era uma forma de preservar energia e canalizá-la para o próprio crescimento. Já pensou em quantas distrações diárias nos afastam de nós mesmos? Talvez, afastando-se dessas distrações, possamos explorar o que realmente pulsa dentro de nós. A prática da meditação era sua âncora. Não se tratava apenas de silenciar a mente, mas de abrir um canal para o desconhecido, para as respostas que existem além do mundo físico. Ele acreditava que, ao entrar em contato com essa energia superior, podia acessar um poder que poucos compreendem. Esse estado de quietude e atenção plena permitia que ele enxergasse além, que tocasse uma verdade que vai além do visível. Que tal, então, reservar alguns minutos do dia para silenciar a mente e buscar essa conexão? Ele também se dedicava a inúmeras ciências e filosofias, da alquimia à política, absorvendo conhecimentos como um verdadeiro alquimista do espírito. Seu interesse era vasto e diverso, porque ele via o conhecimento como uma chave para expandir os limites da mente e do corpo. Em sua época, esses estudos eram quase proibidos, reservados para poucos. Hoje, com tanta informação disponível, talvez possamos redescobrir esse antigo hábito de buscar conhecimento em áreas menos exploradas, como a física quântica ou a filosofia espiritual. Além disso, Saint-Germain acreditava que o corpo é um veículo que nos permite interagir com a verdade universal. Cuidar do físico, do campo energético, era, para ele, uma maneira de se manter em sintonia com o plano espiritual. Imagine uma vida onde cada ação, por menor que fosse, estivesse alinhada com um propósito maior. A escolha de uma alimentação mais leve, a prática de atividades que renovem nossa energia. Tudo isso são formas de honrar o corpo e mantê-lo como uma cápsula para o espírito. Naquela época, as pessoas viam nele uma figura quase sagrada, como alguém que tinha domínio completo sobre as tentações e fraquezas humanas. Ele era um exemplo de como uma vida ascética pode elevar o espírito, conectando o ser humano ao seu potencial mais puro. Não é sobre negar as experiências humanas,
mas sobre dominar os impulsos que nos afastam daquilo que realmente importa. Em uma sociedade tão focada no externo, podemos aprender com ele a voltar para dentro e a sermos os mestres do nosso próprio caminho. E Saint-Germain não só buscava o conhecimento, ele também era um canal de sabedoria para aqueles ao seu redor em suas conversas. Ele misturava humor, profundidade e uma leveza que conquistava a confiança de todos. Ele sabia que as palavras têm poder, que a maneira como falamos também revela nossa energia. Por que não começar a escolher as palavras com mais cuidado, buscando inspirar e trazer luz às pessoas ao nosso redor? Às vezes, um simples bom dia pode mudar o dia de alguém, e isso é apenas um começo. Mais do que um erudito, ele era uma fonte viva de inspiração. Muitos daqueles que o ouviam tinham a impressão de estar diante de alguém que não pertencia totalmente a este mundo, como se ele fosse apenas um mensageiro, uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Que tal olhar para aqueles à sua volta e reconhecer, quem sabe, um pouco desse mesmo mistério neles? Somos todos, de alguma forma, carregadores de algo maior, de um segredo que só a nós pertence, e ao final, sua figura se tornou a personificação do poder humano de transcender o que é comum. Ele se posicionava além da mera carne e osso, em um estado de constante ascensão. Sua existência nos lembra de que também podemos caminhar em direção a essa vibração mais alta, a esse conhecimento superior. Mas o caminho exige disciplina, um esforço diário que, aos poucos, revela o que existe de mais profundo em nossa essência. Será que estamos prontos para buscar esse crescimento? Como ele fez? Saint-Germain era mais que uma figura de conhecimento. Ele era alguém que dominava habilidades que pareciam desafiar as leis da natureza. Imagine transformar ferro em ouro, um poder que nos faz repensar os limites entre o mundo físico e o espiritual. Não era apenas alquimia no sentido clássico, mas uma metáfora viva de como algo bruto, aparentemente sem valor, pode se tornar precioso. Pense nisso em sua própria vida. O que, em você ou ao seu redor, pode ser transformado em algo de valor? Às vezes, um simples hábito pode ser o início dessa transformação. A música era outro talento impressionante do Conde. Ele era capaz de compor, tocar e encantar plateias inteiras, como se cada nota fosse um pedaço de sua própria alma sendo revelado. A música, afinal, é uma linguagem universal, capaz de tocar o coração e a mente de forma profunda. Talvez possamos aprender com ele a encontrar nossa própria música, algo que nos conecte ao que há de mais autêntico em nós. Já experimentou tocar um instrumento? Ou, ao menos, ouvir uma música que desperte essa conexão com o seu eu verdadeiro? Seu talento literário também era marcante, como se as palavras fluíssem com uma leveza quase sobrenatural. Ele conseguia, através da escrita, expressar conceitos profundos e sutis, inspirando quem o lia. A escrita, para ele, era um canal de conexão com o invisível, uma forma de transformar pensamentos em algo tangível. Por que não tentar usar esse poder em sua própria vida? Talvez escrever um diário ou algumas reflexões diárias possa ajudar a clarear pensamentos e desbloquear emoções. Afinal, ao escrever, você também transforma algo invisível em real. A alquimia de Saint-Germain ia além dos elementos. Era uma habilidade de entender o universo em sua essência, de manipular energias e substâncias para criar um mundo de harmonia e equilíbrio. Ele sabia que tudo ao nosso redor vibra, que o universo é uma dança constante de frequências e que podemos influenciar essa dança. Que tal, então, pensar na sua própria vida como uma espécie de alquimia, onde cada escolha
é um ingrediente que contribui para criar uma realidade mais alinhada ao que você deseja. Essas habilidades extraordinárias fizeram dele uma lenda, alguém que parecia fluir entre o físico e o espiritual com facilidade. Para ele, não existiam barreiras. Tudo era uma extensão de um conhecimento profundo, adquirido com disciplina e paciência. Podemos nos inspirar nessa visão de uma realidade sem barreiras e buscar desenvolver nossos próprios dons, explorando o que nos torna únicos. Afinal, cada um de nós tem algo especial, algo que, quando cultivado, pode ser um verdadeiro poder em nossas vidas. Quando ele demonstrava essas habilidades nas cortes europeias, Saint-Germain não estava apenas entretendo. Ele estava mostrando o poder da transformação, da mente que se expande e abraça o incomum. Imagine como seria perceber o mundo como um campo aberto, onde você pode influenciar e transformar ao seu redor. Às vezes, não precisamos transformar ferro em ouro, mas transformar o medo em coragem, o caos em paz. Isso já seria uma alquimia poderosa. E o mais fascinante era a maneira como ele usava esses talentos de forma sutil, sem ostentação. Para ele, o verdadeiro poder era aquele que influenciava sem fazer barulho, que iluminava sem cegueira. Esse é um ensinamento valioso. Talvez o maior poder seja aquele que flui naturalmente, sem a necessidade de ser exibido. Em nossa própria jornada, podemos aplicar isso, deixando que nossas habilidades brilhem de forma silenciosa, conquistando pelo exemplo e não pela força. Por fim, o Conde de Saint-Germain nos deixa uma lição sobre o potencial humano e como ele pode se manifestar de formas quase mágicas quando estamos alinhados com o nosso propósito. Suas habilidades eram mais do que truques. Eram a expressão de um ser que havia compreendido algo maior. E você? O que pode fazer para despertar o seu próprio potencial? Para explorar as habilidades que podem estar adormecidas? Talvez o próximo passo esteja apenas esperando para ser revelado. Existem muitos relatos fascinantes sobre a aparência sempre jovem do Conde de Saint-Germain, como se o tempo não tivesse poder algum sobre ele. Pessoas que o viram décadas depois de seu suposto falecimento afirmavam que ele parecia o mesmo, jovem, vibrante, como se carregasse em si a essência do eterno. Isso nos faz refletir sobre o conceito de imortalidade. Seria ela algo apenas físico? Ou poderia estar ligada ao poder do espírito em manter uma vibração elevada e constante? E se, de alguma forma, nosso próprio campo energético guardasse o segredo para se manter assim? Saint-Germain era visto em diversas partes da Europa sob diferentes identidades, cada uma delas carregando uma presença intensa, quase hipnótica. É como se ele usasse essas diferentes máscaras para estudar o mundo humano, mas mantendo sempre a mesma essência. Isso nos lembra que todos nós, de certa forma, usamos diferentes identidades ao longo da vida: o profissional, o amigo, o ser espiritual. E se, assim como ele, pudéssemos navegar entre esses eus com mais consciência e menos rigidez, talvez isso nos ajudasse a explorar facetas de nós mesmos que normalmente ficam ocultas, mas na inspiração que ele deixou para aqueles que buscam algo mais profundo. Ele nos lembra que a busca pelo espiritual é uma jornada sem fim, uma dança entre o mundo físico e o invisível, onde o verdadeiro despertar acontece. Em cada um de nós existe uma centelha desse conhecimento, esperando para ser reconhecida e vivida. E você? Está pronto para explorar o que esse legado significa na sua vida? Talvez, ao honrar esse conhecimento antigo, a imortalidade de Saint-Germain não era apenas uma questão de aparência, mas de atitude e presença.
Ele parecia carregar uma paz profunda, um domínio sobre si que raramente encontramos. Essa postura era o que dava a ele uma espécie de juventude eterna, um magnetismo que as pessoas sentiam e que ia além do físico. Se quisermos nos aproximar desse estado, podemos começar cuidando do nosso próprio campo espiritual, cultivando práticas que fortaleçam a nossa energia e aumentem nossa paz interna. Talvez seja um pequeno passo para essa imortalidade de presença. Para muitos, ele era o exemplo vivo de um ser que transcendeu as limitações do corpo físico. Era como se ele tivesse descoberto o segredo de alinhar sua mente e espírito de forma tão profunda que o envelhecimento comum não o alcançava. Imagine o impacto disso para quem o via, em vez de ser vencido pelo Mukasson. Tempo, ele parecia crescer com ele. Quem sabe, ao buscarmos essa harmonia entre mente e corpo, também possamos experimentar algo similar, ainda que de forma mais sutil. Pequenas práticas diárias, como a meditação e o controle dos pensamentos, podem ser a chave. Diversos rumores giravam em torno de Saint-Germain, alguns acreditando que ele possuía o elixir da vida ou um segredo de longevidade que o mantinha jovem. Para ele, talvez o segredo não estivesse em um elixir literal, mas em uma vida, una omades bem vivida, em um estado de constante evolução. E se a imortalidade for apenas um efeito colateral de uma vida em alinhamento com o que realmente importa? Essa ideia nos convida a olhar para o que estamos cultivando diariamente, tanto internamente quanto externamente, pois é aí que começa o nosso elixir pessoal. Saint-Germain também aparecia como um símbolo de esperança para aqueles que acreditavam que o corpo físico pode transcender suas limitações, em tempos em que se buscava compreender o que está além do material. Ele era uma inspiração para os que sentiam que o mundo espiritual oferece mais possibilidades do que aparenta. Podemos refletir sobre isso e perguntar a nós mesmos: o que fazemos para expandir nossa própria energia? Que práticas ou pensamentos nos ajudam a ver além das limitações do mundo físico? Talvez a chave seja uma combinação de fé e prática constante. Ao longo dos anos, aqueles que tiveram contato com ele eram impactados por um sentimento de eternidade, de que a existência humana é muito mais ampla do que o que os olhos podem ver. Ele despertava uma sensação de infinitude, como se sua presença dissesse que o mundo físico é apenas uma fração do que realmente somos. Esse exemplo nos inspira a abrir nosso campo de visão e a contemplar a possibilidade de uma existência maior, onde o tempo e o espaço se tornam apenas conceitos transitórios. E se nos permitíssemos sentir essa eternidade, ainda que por um momento? Por fim, as histórias de imortalidade de Saint-Germain nos levam a questionar o que realmente significa ser imortal. Será que é viver para sempre no corpo físico? Ou é manter viva uma essência, uma energia que permanece mesmo após nossa passagem? Ele nos faz refletir sobre o que deixamos para o mundo, sobre o tipo de vibração e impacto que criamos. Quem sabe, o verdadeiro segredo para a imortalidade não esteja em quanto vivemos, mas em como vivemos. O que será que estamos cultivando dentro de nós que pode durar além da nossa existência? Saint-Germain era como uma brisa que passava despercebida pelas mais altas cortes europeias, mas cuja presença transformava o ambiente. Ele tinha acesso aos governantes e figuras mais proeminentes de seu tempo, incluindo o rei Luís XV da França, e sua influência ia muito além das palavras. Imagine alguém que, sem levantar a voz, conseguia plantar sementes de ideias que, com o tempo, floresciam em decisões de grande impacto. Esse é o verdadeiro poder da influência. Não é forçar uma mudança, mas nutrir um ambiente onde essa mudança possa crescer. Ele tinha um jeito enigmático de prever acontecimentos futuros, algo que fascinava aqueles ao seu redor.
Como alguém que conhece o final de um livro antes de lê-lo, ele parecia ver além do presente, observando o mundo de um ângulo privilegiado. Isso despertava tanto admiração quanto inquietude, pois muitos não estavam prontos para encarar suas próprias limitações temporais. Será que também podemos desenvolver uma visão que nos permita ver além do agora? Talvez, começando por observar os padrões e ciclos ao nosso redor, possamos ter um vislumbre do que está por vir. Saint-Germain oferecia conselhos que pareciam simples à primeira vista, mas que continham camadas de sabedoria. Era como se suas palavras fossem pedras jogadas em um lago, cujas ondas alcançavam lugares que ninguém imaginava. Muitas vezes, o segredo não está em dar uma resposta pronta, mas em lançar uma pergunta que desafia a pessoa a encontrar a resposta dentro de si. Que tal aplicar isso em sua vida? Em vez de buscar respostas para tudo, talvez começar a fazer perguntas mais profundas possa revelar muito mais. Nas cortes, ele falava de temas espirituais e esotéricos, despertando em muitos a curiosidade pelo que existe além do físico. Imagine-se em um salão cheio de figuras poderosas, todos acostumados a lidar apenas com questões práticas. E ali está Saint-Germain, sugerindo que há algo maior guiando cada decisão. Ele era como um espelho que refletia a espiritualidade nas pessoas, lembrando-as de que, por mais poder que possuíssem, ainda eram parte de algo muito maior. Esse espelho também pode existir em nossa vida. Às vezes, basta uma pausa para refletir e perceber o quanto estamos conectados com tudo ao nosso redor. Saint-Germain também se tornava uma espécie de conselheiro informal, usando sua sabedoria para ajudar reis e nobres a lidarem com crises e desafios. Ele parecia compreender que, assim como cada rio segue seu próprio curso, cada indivíduo possui um caminho único, com obstáculos que só podem ser superados com autoconhecimento. Será que estamos prontos para reconhecer nossos próprios desafios e encontrar a força interna para superá-los? Como ele mostrava, às vezes o verdadeiro poder está em entender e aceitar o próprio caminho. Sua influência não estava apenas no que ele dizia, mas em como ele conduzia a própria vida. Muitos líderes observavam o conde como uma referência de como alguém poderia viver em equilíbrio, alinhando o poder e a humildade. Ele era como um ponteiro que, sem forçar ninguém, apontava na direção certa. Em nossa própria jornada, talvez possamos buscar esse equilíbrio, lembrando que o verdadeiro poder está em agir sem precisar impor nada, deixando que nosso exemplo seja a maior influência. Por fim, ele era um lembrete de que, por mais poderosas que sejam as estruturas humanas, o universo sempre mantém a última palavra. Saint-Germain respeitava essa ordem maior e encorajava aqueles ao seu redor a fazer o mesmo, a entender que o poder verdadeiro vem da conexão com essa força invisível que tudo guia. Podemos, então, refletir sobre a nossa própria vida. Como estamos lidando com o poder que temos? O quanto estamos permitindo que essa força maior nos guie? Talvez, quanto mais respeitarmos o fluxo universal, mais próximos estaremos de realizar o nosso propósito. Assim, ele caminhava por esses círculos de poder como alguém que entendia que, no fim das contas, todos são seres humanos, movidos por desejos e inseguranças. Sua influência era um convite para olhar para dentro, para buscar na própria essência as respostas que as circunstâncias externas não podem oferecer. E você, já se perguntou de onde vem a sua influência, o seu poder? Talvez, ao olhar para dentro, possamos descobrir que nossa força mais autêntica já está lá, apenas esperando para ser despertada. O Conde de Saint-Germain deixou um legado profundo e envolto em mistério, inspirando sociedades e escolas místicas que buscavam os segredos ocultos da existência. Ele era como um mestre invisível,
cujas ideias ecoavam em cada estudante da arte espiritual, conectando gerações através do tempo. Imagine o impacto de suas palavras, que até hoje influenciam aqueles que trilham o caminho do autoconhecimento e do despertar espiritual. Não é incrível pensar que o que aprendemos pode ser um reflexo de lições que começaram há séculos? Essas sociedades e escolas eram pontos de encontro para quem desejava explorar a verdadeira natureza do universo e do espírito. Muitos buscavam respostas para o sentido da vida, para o propósito que vai além do que os olhos podem ver. Saint-Germain parecia entender que essas respostas não estavam em livros ou discursos, mas no próprio processo de buscar. E se, em nossa vida, começássemos a ver a busca como parte da resposta? Talvez cada passo em direção ao autoconhecimento seja, em si, uma revelação. Ele ensinava que o conhecimento esotérico não é algo a ser acumulado, mas experienciado. Em suas lições, Saint-Germain mostrava que a sabedoria é algo vivo, que se transforma com o tempo e a experiência. Imagine que cada ensinamento é como uma semente que, ao longo dos anos, cresce e floresce em um entendimento mais profundo. Para nós, esse legado nos lembra que cada aprendizado tem o poder de se expandir, de se tornar algo maior, conforme o vivemos em nossa própria realidade. É como se o conhecimento tivesse vida própria, evoluindo conosco. As sociedades secretas inspiradas por ele guardavam ensinamentos sobre alquimia, filosofia e meditação, como se fossem joias de um tesouro espiritual. Elas promoviam encontros, rituais e práticas que ajudavam cada membro a se reconectar com a essência de sua própria existência. Esse processo nos convida a refletir sobre o que estamos buscando e a quem estamos ouvindo. Que tipos de práticas ou ideias estamos alimentando em nossa mente? Talvez, ao escolher conscientemente nossos mentores e influências, possamos nos aproximar daquilo que ressoa com nossa essência. Muitos dos ensinamentos de Saint-Germain eram passados de forma oral, preservando o mistério e a profundidade de suas lições, como uma chama que é transmitida de uma vela a outra. Seus ensinamentos ganhavam vida na experiência daqueles que realmente estavam prontos para ouvir. Hoje, temos acesso a muitos conhecimentos, mas talvez devêssemos nos lembrar de ouvir com atenção, de absorver apenas aquilo que realmente toca nosso espírito. Às vezes, o que é aprendido em silêncio e sem alarde se torna o mais poderoso. Além do conhecimento, Saint-Germain transmitia a importância da prática. Para ele, saber era apenas o primeiro passo. O verdadeiro crescimento vinha de aplicar e experimentar esses ensinamentos na vida cotidiana. É como ler sobre a harmonia e, depois, colocar em prática ao lidar com as próprias emoções. Imagine cada momento de irritação como uma chance de aplicar esse conhecimento, um exercício diário de alquimia interior. Ele nos lembrava que o verdadeiro poder não está em saber muito, mas em viver de acordo com o que se sabe. As escolas inspiradas por Saint-Germain também incentivavam seus seguidores a buscar o próprio caminho, a descobrir uma verdade que fosse pessoal e, ao mesmo tempo, universal. Ele acreditava que o autoconhecimento era o que tornava cada ser humano único e, ao mesmo tempo, conectado com o todo. Esse legado é um convite para que cada um de nós se torne seu próprio mestre, explorando o que o universo tem a nos oferecer. Imagine a sabedoria como um mapa, mas cada jornada como um caminho único. O que será que o seu caminho pode revelar? Por fim, o legado de Saint-Germain vive não só nos ensinamentos. Imortalidade, suspeitando de um truque ou de uma habilidade que lhe permitia escapar do tempo. É curioso como, na presença de algo que foge à lógica, nossa primeira reação é tentar desmontar o mistério,
buscando explicações racionais. No entanto, o que Saint-Germain nos ensina é que nem tudo precisa de uma explicação definitiva. Às vezes, o que realmente importa é a experiência e o impacto que ela tem em nós. Possamos também criar nosso próprio legado espiritual. Em torno de Saint-Germain, sempre pairaram rumores e incertezas que alimentaram o mistério de sua figura. Alguns diziam que ele era descendente de uma linhagem nobre, enquanto outros especulavam sobre origens míticas, quase como se ele tivesse vindo de um plano além do nosso. Esses rumores nos fazem refletir sobre a importância que damos à origem das pessoas e como, às vezes, o mistério é o que mais nos atrai. Será que conhecemos de fato aqueles que admiramos? Ou será que é o mistério em si que nos inspira a ver algo de extraordinário? Para muitos, Saint-Germain era um ser ascético, alguém que escolheu o caminho da meditação e da espiritualidade como forma de se conectar com uma verdade que escapava ao comum. A ideia de alguém que se dedica inteiramente ao autoconhecimento desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, desconfiança. Será que somos tão diferentes? Em nosso íntimo, talvez todos sintamos esse chamado para explorar o que está além das aparências, mas raramente ousamos seguir esse impulso até o fim. A história do Conde nos lembra que seguir esse caminho exige coragem para enfrentar as incertezas. Alguns diziam que ele havia adquirido conhecimento oculto em civilizações antigas, que possuía chaves para acessar verdades que a humanidade havia esquecido. Ele era visto como alguém que poderia desvendar segredos que escapavam até aos maiores sábios. Imagine o peso de carregar um conhecimento tão antigo, que poucos compreendem. Talvez, em nossa própria jornada, estejamos também em busca de algo que a razão não explica. Um saber que ressoa com o que sentimos ser verdade. E quem sabe o segredo não esteja, justamente, em acreditar no que sentimos, mesmo quando ninguém mais entende. Havia também quem questionasse que tal abraçar o mistério em nossa vida e deixar que ele traga ensinamentos, sem a necessidade de desvendar tudo? Sua identidade foi tema de inúmeras especulações, com alguns afirmando que ele poderia assumir outras formas, quase como se sua essência fosse mais forte que qualquer aparência física. Essa ideia de transformação constante é poderosa, pois nos lembra que, no fundo, todos somos mais do que as etiquetas que nos colocam. Talvez possamos aprender com ele a flexibilizar nossas identidades, a explorar as muitas facetas que nos compõem, em vez de nos limitarmos a um único eu. Afinal, a verdadeira liberdade pode estar em ser tudo aquilo que somos, sem restrições. Os rumores que o cercavam revelavam também o medo que muitas pessoas têm diante do que não podem compreender ou controlar. O mistério, para alguns, é fascinante, para outros, é desconfortável. Saint-Germain nos mostra que viver além do comum requer a coragem de aceitar que nem tudo terá uma resposta simples. Podemos viver com essa incerteza, aceitar que o universo é vasto e repleto de perguntas, sem respostas. Talvez o segredo para o despertar esteja, justamente, em aceitar essa vastidão, em ver o desconhecido não como uma ameaça, mas como um campo de possibilidades. Saint-Germain carregava consigo uma sensação de atemporalidade, como se o tempo não o prendesse e ele estivesse sempre fluindo entre passado e futuro. A sua presença inspirava essa sensação de que tudo está conectado, que nossas ações hoje têm reflexos que ultrapassam o nosso entendimento. Será que também podemos cultivar essa percepção em nossa vida, lembrando que nossas escolhas e intenções têm impacto? Quem sabe, ao pensar assim, possamos viver de forma mais alinhada, com a consciência de que fazemos parte de algo maior, que sempre existiu e sempre existirá. Por fim,
As incertezas em torno de Saint-Germain nos convidam a explorar o mistério da nossa própria existência, assim como ele. Talvez sejamos apenas viajantes em busca de algo que não tem nome, mas que sentimos ser real. O que nos guia? Qual é a verdade que queremos descobrir? O legado do Conde nos convida a não temer as incertezas, mas a abraçá-las como parte do nosso próprio caminho. E quem sabe, ao explorar esses mistérios, possamos encontrar não apenas respostas, mas uma nova maneira de ver o mundo e a nós mesmos. Ao explorar o legado de Saint-Germain, talvez você tenha percebido que há muito mais na nossa realidade do que os olhos conseguem ver. O que estamos fazendo para desbloquear nosso próprio poder e entender as energias ao nosso redor? Cada um desses segredos não serve apenas para refletir, eles são um chamado para agir. Como você pode aplicar esse conhecimento em sua própria vida? Talvez seja o momento de observar os pequenos mistérios do dia a dia e perceber que eles são parte de algo maior. E agora, eu te pergunto, você está pronto para experimentar esse despertar em primeira pessoa? Lembre-se de que o verdadeiro poder vem do que cultivamos dentro de nós. E a busca por autoconhecimento é o primeiro passo para essa transformação. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mais conteúdos que desvendam esses mistérios. Deixe nos comentários o que mais despertou sua curiosidade. Afinal, esse é só o começo de uma jornada profunda e transformadora.